hoje nós estamos dando abertura ao mês da família. Nós escolhemos como tema, como nós falamos aqui inicialmente, o cuidado espiritual com a família. Então esse também será o tema da nossa mensagem pela manhã. Nós estaremos durante todo o mês de maio trazendo mensagens pela manhã voltadas para a família. E eu queria a ajuda dos irmãos para orarem pelas famílias, convidarem as famílias, sabendo que durante todo o mês de maio, pela manhã, nós estaremos trazendo mensagens voltadas para a família. Então que nós possamos trazer a nossa família. Achei tão linda, muito bonito o irmão Cordeiro e a irmã Zefinha entrando com toda a família. Veja como eles estão felizes. A família toda está presente para adorar a Deus, estarmos aqui juntos com o cuidado espiritual da família. Que você que não trouxe a sua família não está completa, ore para que no próximo domingo você possa estar aqui com ela completa e poder dizer assim: olha, eu acho que a maior alegria que nós podemos ter é dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Alguns ainda estão pela fé. Serviremos, ainda a gente vai servir ao Senhor, em nome de Jesus. Mas que você possa ter esse lema no seu coração: em nome de Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Noé, ele pregou, falou do dilúvio, ninguém acreditou, mas toda a sua família foi salva. Que você possa dizer: Senhor, eu quero, pelo menos quando chegar na glória, ter a alegria de dizer: Senhor, eis aqui a minha família. A minha família foi salva por ti, para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Que esse seja o alvo da sua vida. Nós vamos fazer a leitura bíblica que se encontra no Salmo 78, 3 e 4, que nós já lemos inclusive agora pela manhã, mas nós vamos ler mais uma vez nesse momento. E os irmãos também vão poder acompanhar, está aqui no projetor, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, para deixar marcado, você também pode fazer. Salmo 78, versículo 3 e 4, e também vamos ler Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 4 a 9. Nós estaremos sempre com a projeção. Sei que nem todos estão com a Bíblia, mas você pode acompanhar. Salmo 78, 3 e 4 diz: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Agora quero convidar os amados irmãos para também acompanhar conosco Deuteronômio capítulo 6, versículo de 4 a 9. Esse texto, Moisés estava com o povo às portas da terra prometida, e o Senhor dá para ele instruções para que ele fale ao povo como eles deveriam se portar na terra prometida que eles estariam entrando. Ele não entraria naquela terra, ele iria entrar na Jerusalém celestial. Mas aquele povo que iria entrar na terra com as suas lutas, seus desafios, suas dificuldades, ele dá algumas instruções. E ele começa no capítulo 6, dando algumas instruções para as famílias. E ele diz assim na palavra: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões.
Que Deus aplique a leitura da sua palavra nos nossos corações. Queria convidar você para pedir ao Senhor nessa hora que fale com você, que fale ao seu coração. Não serão as minhas palavras que lhe convencerão de alguma coisa ou que levarão você a sair daqui tendo desejo de cuidar de sua família, mas é o Espírito Santo de Deus que nos convence. Então você pode nesse momento pedir: Espírito Santo de Deus, fala ao meu coração. Pai, estamos com a tua palavra aberta diante do teu povo. E nessa hora nós rogamos que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Pois só Ele é que tem o poder de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ouve nossa humilde oração, pois nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Amados, a família, ela foi instituída por Deus. É interessante que é uma imagem bem parecida, é a imagem do culto de hoje, não é? Dos temas do culto, bem parecido, é com essa mesma família. Tem uma frase que talvez não dê para os irmãos ver: contemplai-o e sereis iluminados. A família foi criada por Deus. Deus é luz. A única forma de nós sermos iluminados é pelo Senhor. A família não somente nasceu no coração de Deus. Deus, quando criou a família, Ele criou com um propósito. Ele criou com uma missão. E Deus deseja ver essa missão sendo cumprida em nossas famílias. Como Criador, Ele a ama. Lógico, o Criador ama a sua criação. As pessoas podem até não gostar muito daquilo que eu criei, mas eu amo porque fui eu que fiz. Deus ama a família. E Ele deseja ver a família forte, cumprindo com essa missão que Ele deu. Que missão é essa? Frequentemente, a família ela é chamada de célula-mãe da sociedade. Eu acho esse conceito real, verdadeiro, porque quando as famílias são fortes, a sociedade ela se torna forte também. Mas quando as famílias estão enfraquecidas, a família, a sociedade como um todo se enfraquece também. Ela é a mais antiga instituição social. Ela foi criada, como o pastor orou na hora que estava orando pelas famílias. Ela foi criada antes mesmo da queda do homem. Ela tem resistido a todas as adversidades e continua a existir, apesar das ameaças desse novo tempo. A falta de espiritualidade, querido, nos lares, em nossos dias, está sendo sentida em toda a sociedade. Nós escutamos as pessoas dizerem: que mundo é esse que nós estamos vivendo? Mas o mundo é um retrato do que tem se passado dentro das famílias. Em todas as classes sociais nós temos visto isso. Como resultado, tem desaparecido na sociedade que nós vivemos, não apenas aqui em Caruaru, não apenas em Pernambuco, no Brasil, mas no mundo. Tem desaparecido alguns conceitos. Por exemplo, pecado. Você vai dizer assim: mas então é coisa boa desaparecer, porque pecado é coisa ruim. Realmente, pecado é uma coisa ruim, mas a noção de pecado desaparecer da nossa vida é um problema. Porque o que é pecado? É tudo aquilo que fazemos fora da vontade de Deus. Então, se eu não acredito que exista pecado, se eu não acredito que eu não peco e que eu não faço nada de errado, então isso se torna um problema grandioso para a sociedade. Porque cada um vai fazer o que quer, o que acha certo, o que acha correto. Então nós não podemos viver sem essa noção, até porque nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram. Não é apenas um grupo, uma partícula ou uma parte da sociedade que é pecadora. Todos. Essa palavra todos engloba todos, e a Bíblia diz: todos pecaram. Todos nós somos pecadores. Uma outra noção que a sociedade tem perdido é do que é certo e errado. Interessante que o que a sociedade mais abomina hoje é essa questão certo e errado, ou verdade absoluta.
Porque o mundo hoje prega uma verdade relativa. Tudo é relativo. É errado para você, mas não é errado para mim. É certo para você, mas não é certo para mim. Isso é verdade, porque nós somos singulares. Cada pessoa é diferente. Só que em relação a algumas coisas, existem verdades absolutas que foram instituídas por Deus. E essas verdades, elas são, podemos dizer, tão certas como algumas leis da natureza. A lei da gravidade, que se você jogar alguma coisa, ela vai cair. Porque existe essa gravidade que chama os corpos à terra. Uma outra noção que a sociedade tem perdido é de Deus. Você vai dizer Deus, Luzeni? Sim. Deus, o Senhor, o Criador de todas as coisas, o autor de todas as coisas, ele está desaparecendo da sociedade. O conceito de Deus, a pessoa de Deus. O homem tem vivido tão orgulhoso que ele tem tomado todas as coisas para si. Ele tem tentado dar um conceito para as coisas, tirando Deus da sua vida. E uma das provas disso é que uma das coisas que mais são difundidas no mundo de hoje, ou podemos dizer das filosofias e do secularismo, é que nós viemos de uma evolução, fomos evoluindo, e alguns dizem, algumas teorias, o nome já está dizendo teoria, tem a teoria do evolucionismo, tem a teoria que nós viemos de uma sopa cósmica, né? Que gases foram se juntando e bateram, e daqui a pouco se transforma numa célula, e essa célula vai, e isso foi milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anos até chegar a essa criação. Gente, eu sinceramente acredito que eu tenho que ter muito mais fé para acreditar numa teoria dessa do que acreditar que Deus criou todas as coisas e pelo seu poder disse haja. E todo aquele que crê continua vendo este poder, porque ele não é um Deus do passado, é um Deus do presente, é o Deus de hoje, que quando buscamos de todo o coração, nós o encontramos. Mas Deus tem desaparecido. E quando vem as catástrofes, as dificuldades, as pessoas dizem, e Deus? Cadê Deus? Você não diz que Deus existe? Como é que ele permite que isso aconteça? Mas acontece que as pessoas estão expulsando Deus das suas casas. Estão expulsando Deus de dentro do trabalho, estão expulsando Deus das escolas, das faculdades. E agora querem que Deus haja, mas eles estão expulsando de suas vidas. E Deus, Ele está presente com aquele que ouve, porque Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Uma outra noção que tem se perdido nesta sociedade é o amor ao próximo. Coisas estão valendo mais que pessoas. Isso é um absurdo, queridos. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas as coisas estão valendo muito mais. Não há mais amor ao próximo, não há mais um cuidado, não há mais uma interação, não há mais empatia. Nunca o mundo foi tão pequeno no sentido de que hoje somos uma aldeia global. Tudo que acontece do outro lado do mundo ou em todo lugar a gente conhece e sabe na mesma hora. Nossos avós, o que nós recebemos de informação em 5 minutos, nossos avós não recebiam em 5 anos, em uma década. Mas nunca estivemos tão sós. As pessoas são amigas virtuais, mas não são amigas reais. Uma outra noção que tem se perdido nesta sociedade é a responsabilidade nas escolhas. Hoje é passado tanto que você deve fazer o que quiser. As pessoas dizem assim, faça o que o seu coração mandar. Amados, esse é um conselho muito perigoso. Porque a Bíblia é muito clara quando diz que enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá?
E porque as pessoas estão indo pelo coração, esquecem que tudo tem uma consequência. Tudo tem um efeito. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Mas estamos vivendo tanto o hoje, o aqui, o agora, né? Só o momento que o mundo tem esquecido as consequências dos seus atos, das suas escolhas. Um outro elemento é a eternidade, que tem desaparecido. Eternidade ou a vida eterna. Parece que em nossos dias as pessoas esquecem que temos um espírito que é eterno. Você não é apenas carne. Você não é apenas corpo. Você não apenas nasceu para viver, reproduzir, crescer, reproduzir, morrer. Você tem um espírito que é eterno. E isso Deus desse século tem tentado tirar da mente das pessoas. Porque se Ele deixar que isso continue na mente das pessoas, as pessoas vão pensar, vão avaliar e vão querer, aqui ainda em vida, ter uma comunhão com Deus, para quando estiver diante dele na eternidade, não ter do que temer. Deus criou o homem não apenas com esse corpo. Como disse o salmista, como ele criou o homem para o louvor da sua glória, esse homem, ele tem sede de Deus. O salmista disse assim, no Salmo 42, 1 e 2: como a coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Deus vivo, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Interessante que o homem não sabe que essa angústia, essa sede, essa coisa que ele tem dentro dele é a sede de Deus, porque o seu espírito anseia por Deus. Então ele tenta nas coisas, ele tenta preencher esse vazio, mas dentro do homem há um vazio que só pode ser preenchido com Deus, porque Deus soprou no homem o espírito da vida. Ele deu uma partícula de si, que é um espírito que é eterno. Por isso que a sua alma tem sede de Deus, mesmo sem você saber que sede é essa. Às vezes a gente tem uma sede e a gente não sabe detectar bem se é sede de água, se é uma sede de comida, se é o que for. A mente da gente, ela engana muito. Tem gente que está com sede, ou seja, o corpo está com sede, desejando água, e a pessoa vai, come, no lugar de tomar a água. Se engana. Você tem sede de Deus. Mesmo que você nunca tenha se ajoelhado, você tem sede de Deus. A sua alma anseia por Deus, porque somente em Deus ela pode se encontrar. A família, criada por Deus, como eu disse, Deus deu para ela algumas funções, deu para ela uma missão, uma responsabilidade. E eu queria compartilhar algumas das responsabilidades que foi dadas por Deus para a família. Primeiro, a família, ela tem a responsabilidade de dar amor incondicional. Deus criou a família para ser um ambiente de amor. Mas em nossos dias é um ambiente de ódio. É um ambiente de intrigas. É um ambiente pesado. Não há festa nos lares. Basta você ligar a televisão, ou entrar na internet, ou assistir um seriado. E essa semana, eu tirei alguns momentos para assistir um seriado, que está bem popular no momento, que é 13 Razões Por Quê. É um seriado que só tem 13 capítulos. E assim como eu soube que é sobre suicídio, adolescente, eu digo, eu vou assistir, porque eu quero saber sobre isso. E ali mostra um retrato da sociedade que nós temos vivido. O que mais me chamou a atenção é que durante todo o percurso da série, não existe ninguém que se preocupe assim com o eterno, com Deus, é o aqui e o agora.
as pessoas sem valer, as coisas valendo. Tudo isso que eu falei aqui é um retrato da sociedade. E sabe por que tudo isso, queridos? Porque a família não tem cumprido com a sua missão. Todos aqueles adolescentes problemáticos tinham uma família problemática. Não tinha amor nos seus lares, comunicação. E o lar não é somente para dar um amor incondicional, mas também a família para dar proteção. Queridos, nós estamos vivendo num mundo perigoso, e quando eu digo proteção, não é somente cercas elétricas. Quando eu digo proteção, não é apenas uma boa segurança nas janelas, nas portas, mas é proteção no dia a dia. Nós estamos vivendo num mundo que tem uma guerra invisível, e os nossos estão sofrendo. E nós precisamos estar a par para poder proteger. Mas não apenas proteger, também foi criada por Deus para fazer a manutenção. A família é o lugar onde nós recebemos as coisas, mas nós também damos. É um lugar também de ensino. É na família que nós devemos aprender as coisas básicas da vida. Inclusive o lado espiritual, por isso o tema da mensagem, o cuidado espiritual com a família. Mas infelizmente em nossos dias, o ensino tem sido terceirizado. As crianças, elas vão tão cedo para os hotéis, para as creches, para as escolas, que as escolas é que tem que ensinar hoje as crianças a escovar os dentes, porque os pais não têm tempo. As crianças nascem e ainda sem nem saber falar de fraldas. Tem que ter 2 turnos em um hotelzinho ou numa escola. E o ensino não tem sido passado pelos pais. A família tem como função também preparar o ser humano para viver em sociedade. Por que que essa sociedade está tão preparada para entrar na internet, para tudo que for voltado para a ciência, mas não sabe viver? Não tem uma sabedoria emocional. Não sabe como enfrentar os problemas, porque a família não está preparando os seus para viver em sociedade. Às vezes há um desequilíbrio, às vezes se protege demais e às vezes solta demais, não há um equilíbrio. E Deus criou a família para preparar o ser humano, que é o ser mais frágil que tem. Nós estávamos em Salgueiro, domingo, no sítio dos pais de Felipe. E amanheceu o dia, ele dizendo, acabou de nascer ele chama borreguinho, é um carneirinho. Né? Pelo menos chama assim, não sei se é. Mas um carneirinho. Aí ele dizendo, eu disse, e ele já está de pé, já está correndo. O carneirinho já estava correndo. Mas Deus não criou o homem assim. Deus criou o homem tão frágil. Ele criou o homem, mas deu a esse homem um pai e uma mãe para que pudesse prepará-lo para a sociedade. E por isso ele vai evoluindo, ele vai crescendo aos poucos. Porque precisa desse cuidado, do preparo que os pais, a família deve dar. A família também é diretamente responsável pelo processo de socialização do indivíduo. Aí eu digo, meus irmãos, mas ela também é o órgão fundamental de ligação entre o ser humano e as estruturas da sociedade. Quando a família cumpre o seu papel como mediadora, ela sabe passar as noções básicas do que é certo e do que é errado. Mas hoje as pessoas não sabem mais, porque a família não tem passado esta noção. Como diz Meval Rosa, é um escritor, foi professor no seminário, professor. Na nossa época, inclusive, ele tinha ensinado um tempo antes, depois voltou. Ele escreveu já vários livros, e num dos seus livros, como eu falei na capa, ele tem uma frase que eu achei interessante e trouxe para os irmãos nessa manhã. A família, portanto, é o agente social
de onde o indivíduo deriva suas atitudes básicas para com a vida, seu sistema de valores e a própria dimensão transcendental da sua existência. Então, se isso não é passado na família, como é que vai saber que existe um Deus, que você é eterno, que você tem socorro, que você pode buscar no momento da dificuldade? Se Deus não existe, Deus não se é ensinado, não se passa, não é ensinado para, como eu li em Deuteronômio 6, de 4 a 9, que nós devemos ensinar aos nossos filhos, que o Senhor, Ele é o único Deus. Cremos que a função principal dada por Deus para a família é passar o conhecimento de Deus, pois somente em Deus Ele encontrará o sentido para a sua vida. O homem pode buscar em todas as áreas e esferas deste mundo o sentido para a sua vida, mas ele só encontrará quando ele se encontrar com Deus. Amados, a palavra de Deus no Salmo 78 ainda, mas agora os versículos 5 e 6, diz assim: porque Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecerem a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecesse das obras de Deus. Vivemos num mundo sem esperança, sem expectativa. As pessoas não sabem o que vem amanhã, as pessoas não têm o socorro, como não tem o socorro das pessoas, dos homens, se desesperam. Mas nós precisamos passar para a nossa família, para as futuras gerações, que a nossa esperança está em Deus. Colocar nossa esperança em Deus, que Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. 3 verdades eu queria compartilhar com os amados nesta manhã. A primeira verdade é que a família é um lugar de crescimento. Todos concordam comigo. A família é um lugar de crescimento. Mas não é somente um crescimento físico, mental, emocional, mas também deve ser um lugar de crescimento espiritual. Interessante que a geração dos nossos dias é uma geração bem mais alta do que a anterior. Pode ver que os filhos estão sempre ficando maiores que os pais, não é verdade? Sempre nos ultrapassando. E eu lembro quando a minha mais velha era pequenininha, ela era bem magrinha, pequena. E eu dizia: Senhor, faz com que ela chegue pelo menos ao meu tamanho. Porque eu pensava assim, se ela não chegar do meu tamanho, ela vai ficar cheia de traumas. Porque, olha, minha mãe já é baixinha, eu não sou nem do tamanho da minha mãe. Mas elas passaram de mim, essa foi a minha maior alegria. Às vezes brinco, só tem tudo pequeno nessa casa, mas pense que eu me alegro em ver a minha mais nova, tão maior do que eu boto a cabeça aqui nela. Porque todo pai quer ver o filho crescer. E para isso a gente dá uma alimentação equilibrada. Na época dos nossos pais, avós, não tinha esse negócio de nutricionista, para poder botar medida, isso, aquela coisa. Não tinha, não é verdade? Mas hoje se leva nutricionista, dá a melhor comida, você coloca um plano, se você tem uma condição, você dá um plano de saúde, você tenta fazer o melhor para que os seus filhos cresçam. Mas interessante que nós temos esquecido do principal, é o crescimento espiritual dos nossos filhos. As famílias de hoje estão tão preocupadas com o ter, muito mais do que o ser. Os pais se preocupam com o que os filhos serão, a profissão, quanto vai ganhar. E para isso investe, mas não investe em trazer os seus filhos para a igreja. Porque eles têm um espírito que é eterno, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas em nossos lares nós temos nos esquecido de trabalhar o crescimento espiritual dos nossos filhos. E por que não dizer o nosso crescimento espiritual? Porque nós não podemos cuidar do crescimento espiritual da nossa família se nós não cuidarmos do nosso próprio crescimento espiritual.
Deus escolheu o lar de José e Maria para o desenvolvimento de Jesus. E lá em Lucas, tem esse texto, em Lucas capítulo 2, versículo 40 e o versículo 52 diz assim: e o mesmo ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E o versículo 52 diz: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. E eu pergunto, nossos filhos estão crescendo também em todas essas áreas? Nós estamos crescendo nessas áreas. Se você já é adulto, você não tem como crescer mais, até diminuir mais, a gente começa a diminuir à medida que vai ficando um pouquinho mais velho, não é verdade? Mas nós podemos crescer emocionalmente, nós podemos crescer intelectualmente. Até a hora da morte, o nosso cérebro pode se expandir, ele recebe conhecimentos, ele pode crescer. Mas nós podemos crescer diariamente espiritualmente. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos crescer até chegar à estatura de varão perfeito. Mesmo que a gente não consiga aqui. É o nosso alvo todos os dias. Então, amados, nós precisamos, como Jesus, crescer em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Na família nós encontramos a provisão de tudo que se faz necessário. Como eu disse, saúde, alimentação, boa educação e a vida espiritual, queridos. No livro A Família da Aliança, eu peguei uma frase e quando eu li esse livro achei muito interessante. Diz assim: o alvo principal, ao obedecer o mandado espiritual da família, consiste em auxiliar as crianças de todas as idades a gradualmente conhecer, aceitar e crer na realidade da presença de Deus triuno em todas as áreas da vida. Eu vou dar uma paradinha aqui, depois a gente continua essa frase. A gente, às vezes, assim, principalmente no meio evangélico, a gente fala até em Deus em casa, na família, mas parece que nós não passamos apenas em uma área. A gente diz Deus, mas não leva a criança, o adolescente, o jovem a conhecer, a aceitar e a crer na realidade da presença de Deus em todas as áreas da vida. Parece que de uma forma invisível a gente ensina que Deus está no templo. Eu não preciso me preocupar em casa. Porque às vezes dentro do nosso lar não tem muita espiritualidade. Então é passado para os filhos que Deus está na igreja. Muitos pais ensinam aos filhos o caminho da igreja. Mas não ensinam o caminho do Senhor. Juntamente com ele, como nós vimos no texto de Deuteronômio, ao sentar, ao levantar, ao deitar. Então temos que passar todas as áreas, é tanto que nós estamos vendo num mundo que é cético. E quando você diz, por exemplo, e eu pedi a Deus um lugar para estacionar, o povo diz, peraí, é incomodar Deus com um lugar para estacionar. Para mim, Deus está em todas as áreas da minha vida. No que eu vou escrever, pedir a Ele sabedoria. Quando estou fazendo uma comida, pedindo ao Senhor, ajuda que saia boa. Estou com falta de tempo, Senhor, Tu és o dono do tempo. Me ajuda a ter agilidade, a economizar o tempo, conseguir fazer essa atividade em todas as áreas da vida. Por isso que a Bíblia diz, orai sem cessar. Deus está presente. Deus é Espírito. Deus não está num lugar apenas. Deus está em todos os lugares. Ele quer ter um relacionamento com você. E isso nós precisamos passar para as nossas famílias. Continuando a frase. Elas devem entender que não existe nenhuma área da nossa vida, nenhum aspecto em que Deus não conheça, não compreenda ou não veja. Deus deseja que todos os aspectos e situações sejam tratados com uma clara consciência fundamentada no relacionamento que as crianças têm com Deus. Amados, as crianças, elas aprendem fácil, rapidamente. A mente toda limpinha.
com todos os espaços para serem preenchidos. Mais que o adolescente, mais que o jovem, mais que o adulto. Quanto maior a idade deles, maior a dificuldade da aprendizagem. Quantos pais, quantas pessoas adultas eu tenho visto dizer assim: eu tenho uma dificuldade quando eu vou pegar essas coisas de hoje, da ciência, eu vou pegar um computador, eu vou pegar a internet, eu tenho dificuldade, meus dedos são duros. E tem gente que diz: eu me sinto um dinossauro. E meu neto de 2 anos pega com a facilidade de me dar aula. Amados, porque a criança aprende muito rápido. Ela já nasceu nessa geração. Nós nascemos, alguns aqui, né? Nasceu na geração da datilografia. Vocês não sabem o que é isso não, viu? Vocês novinhos aí, mas a gente fazia... E tinha gente que era tão rápido e era com os 10 dedos, viu? Hoje o povo só usa 1. Né? A gente usava 10. Mas essa geração, ela já nasceu na tecnologia avançada. Por isso que ela tem mais facilidade do que os outros que não nasceram nessa geração. Então o conhecimento vai de acordo com o grau de maturação. Nós precisamos passar para os nossos filhos. Não é à toa que a Bíblia diz que instrui a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho não se desviará dele. É porque é exatamente nessa época que tudo que é passado fica. Não se esquece jamais. Ou coisas boas ou as coisas ruins. O nosso alvo deve ser, amados, o crescimento. Não apenas o crescimento físico, o crescimento intelectual, o crescimento emocional, para que ele possa saber como conviver nesse mundo tão louco que estamos vivendo, mas especialmente o crescimento espiritual. Esse deve ser o nosso alvo, viver e andar segundo a vontade de Deus. Os pais que fazem isso podem causar um grande impacto nos primeiros anos da vida dos seus filhos e ainda causar um grande impacto na sociedade que vivemos. Por isso que o inimigo faz de tudo para tirar os pais da vida dos filhos. Coloca até o engano que precisamos de muito mais. Na verdade, a gente não precisa de tanto não, queridos. O ser humano não precisa, principalmente as mulheres, de 100 sapatos. Nós só temos 2 pés. E alguns têm que trabalhar tanto para comprar tanto sapato, tanta roupa, tantos tipos de comida, que às vezes a mistura nem faz bem para o corpo. Isso é engano do Deus desse século para nos tirar da vida em família, para tirar da vida dos filhos. E nós somos uma geração em que os filhos são órfãos de pais vivos. Segunda lição que eu queria compartilhar com vocês é que a família é um lugar para as revelações de Deus. Irmã Luzeni, o lugar para a revelação de Deus não é a igreja? Também. Mas o primeiro lugar, o melhor lugar, é na família. Deus tem um plano para cada família. A mesma permanecendo unida, ela se constitui uma força poderosa para a revelação de Deus. Se a família, ela buscar ao Senhor, através do estudo da sua palavra, por meio da oração, com humildade diante de Deus e em obediência, Deus se revelará de uma forma poderosa, como não faria em nenhum outro lugar. E eu digo isso sem medo de errar. A família é um lugar para as revelações de Deus. Deus criou a família. A família é o primeiro templo onde a criança nasce e pode ter um encontro com Deus.
Fazendo uma adaptação do provérbio popular, a família unida jamais será vencida. Imagine uma família unida, buscando o poder de Deus, buscando conhecer as revelações de Deus, buscando viver e conhecer as promessas de Deus. Ela será indestrutível. E o inimigo, ele não conseguirá vencer esta família, porque ela está firmada na rocha. Foi o que Jesus ensinou. Ele disse que nossa família deve estar edificada na rocha. Pode vir vendavais, tufões, furacões, mas ela vai permanecer firme. E é por isso que o inimigo tem enganado tanto e as famílias têm construído as suas casas na areia. Não precisa de tempestade não, basta um soprinho e elas estão caindo, 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 porque não estão guardadas no Senhor. Amados, quando Deus se revela no lar, é para que o mesmo seja um receptáculo de suas bênçãos, ou um recipiente de suas bênçãos, para que ele seja bênção para outros e para outras famílias. É por isso que Deus disse para Abraão: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você tem que dizer: Senhor, eu quero que minha família seja bênção para outras famílias da terra. Eu quero que minha família seja bênção lá no trabalho. Eu quero que minha família seja bênção no prédio, no bairro onde eu estou. Você não está errado em pedir: Senhor, eu quero que minha família seja bênção para todas as famílias da terra. Como, Luzeni? Se sua família ora por missões, ela está sendo bênção para todas as famílias da terra. Se sua família contribui para missões, você pode, queridos. É como se fosse, tem uma teoria que fala do efeito borboleta. Disse que se uma borboleta lá do outro lado do mundo bater a asa, tem um efeito no mundo todo. Interessante que todo desastre ecológico, ele traz consequências, porque Deus fez tudo com harmonia. E tudo tem um significado, tudo tem um lugar nesse mundo. Então, se acontece dos sapos morrerem, o que é que vai acontecer? Uma peste de mosquitos. Deus criou tudo perfeito. É por isso que é tão inconcebível o homem acreditar que isso veio do nada ou de uma explosão. É como se da explosão de uma gráfica surgisse um livro perfeito, com introdução, com um desenvolvimento e com uma conclusão. Ninguém fez, explodiu a gráfica, as letras e surgiu o livro. Deus fez tudo perfeito, amados. A sua luz dentro do lar faz com que a família se torne um farol para a sociedade em que ela está inserida. E eu pergunto: como está a luz da sua casa? A sua família tem sido um farol para essa sociedade sem esperança? Quando os adolescentes estão se matando, os jovens estão se drogando desesperados, o mundo está correndo sem rumo, o seu adolescente tem sido um exemplo, o seu jovem tem sido um exemplo, a sua criança tem sido um exemplo. O Senhor deseja que a nossa família seja como um farol para esta sociedade que está em trevas. Um exemplo diferente, em que as pessoas possam procurar abrigo. Dizer assim: o que é que eles têm que eu não tenho? Eu quero conhecer. Somos convocados por Deus para viver em íntima comunhão com Ele. Receber suas bênçãos e ser um instrumento em suas mãos para abençoar outras vidas. É necessário que nossa vivência familiar demonstre algo diferente, que é exatamente a presença restauradora de Deus em nós, na rua que nós moramos e onde nós estivermos. Terceiro e último, a família é um lugar de transferência do legado espiritual. Nós vimos que a família é um lugar de crescimento, não apenas crescimento físico, emocional, intelectual, mas especialmente espiritual. A família é um lugar para as revelações de Deus. A Bíblia diz que quando estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, aí Ele está.
E imagine 2 que já são 1. Deus está querendo se revelar. Mas a família também é um lugar de transferência do legado espiritual. Como nós vimos, o primeiro texto que nós lemos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Amados, a família tem a tarefa de transmitir para a sua geração e para as próximas a herança espiritual recebida de Deus. E eu pergunto, você está transmitindo? Eu coloquei inclusive na imagem, volta aí, irmãos, essa passagem do bastão. Quem assiste nas Olimpíadas ou gosta de esporte, sabe que tem todo um manejo para passar bem o bastão, né? Senão ele cai. A questão da velocidade, a sincronia, daquele que está esperando, daquele que está correndo. Amados, nós precisamos passar o bastão espiritual. Porque parece que nós não estamos passando bem. Porque cada geração que passa está vivendo um evangelho diluído. A vida espiritual está ficando cada dia mais fraca. Eu lembro que quando menina, adolescente, o pessoal ainda usava aquela coisa de calendário, né, para colocar na parede. E a gente via muito calendário, o pessoal andava com um calendáriozinho dentro da carteira, porque lógico, não tinha um celular que a qualquer hora você pode ver o calendário de que ano for. Mas a gente andava e tinha sempre uma gravura, né? Uma foto. E tinha muito, eu achava interessante, eu não esqueço disso. Eram fotos de crianças orando, ajoelhadas perto de uma cama. Eu acho que quem tem a idade assim como a minha, ou perto, ou mais um pouco, lembra disso. A gente via muito essa imagem de criança orando assim, na beira de uma cama. Será que tem alguma criança nessa geração que ora de joelho ao lado de uma cama? Deve ter, mas são poucos. Não temos transmitido bem para as próximas gerações. Eu tenho consciência. E eu não transmiti, e nem tenho transmitido tão bem como minha mãe transmitiu para mim. Isso me preocupa. Porque como minhas filhas irão transmitir para os seus filhos? Por isso que eu gosto muito de provérbios, porque minha mãe era mulher de provérbios, tinha provérbio para tudo, para tudo. E eu fico, às vezes, até sorrindo quando eu vejo algumas meninas citando alguns provérbios que eu cito, na verdade, que minha mãe citava. E a gente tem que passar bem esse bastão, queridos. Podemos citar alguns textos bíblicos que nos conduzem a essa verdade. Por exemplo, nesse texto de Deuteronômio, pode voltar a isso. Tão somente guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma, para que não te esqueça das coisas que os teus olhos viram e que elas não se apaguem do teu coração todos os dias da tua vida. Porém, as contarás aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Amados, nós não podemos deixar o bastão cair. Porque esse bastão é a verdade que liberta o homem. É a verdade que salva. É o único caminho. E Deus vai nos pedir conta de como estamos passando esse bastão. Temos que contar nossas experiências para os nossos filhos, as nossas lutas, mas também as nossas vitórias. Nós falamos tanto das lutas, esquecemos de contar as vitórias e as respostas que Deus tem nos dado, como Ele tem se revelado. Não podemos apenas falar dos milagres do passado, mas temos que falar dos milagres que Deus tem realizado hoje, em nossos dias, para que eles vejam que o nosso Deus é vivo e é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente.
palavra de Deus deve ser inculcada na mente e no coração dos filhos. Aí o mundo de hoje diz assim: não, pera aí, eu deixo crescer, e quando estiver lá na frente, ele vai decidir o que ele vai querer ou no que ele vai acreditar. Meu amado irmão, se você acredita que Deus é o único Deus, que só há um Deus, que Ele é eterno, que Ele fez você eterno, e que só há vida verdadeira em abundância nele, você precisa passar isso para os seus filhos e contar o que Ele fez, a não ser que você não acredite e acredite que existam outros caminhos. Nós precisamos passar para os nossos filhos. Nesta geração, por exemplo, no culto doméstico, que tem sido uma coisa que já desapareceu praticamente dos lares. Eu não vou dizer que hoje a gente faça como na minha época, que minha mãe fazia todos os dias o culto doméstico. E como eu fui edificada e aprendi. Mas hoje nessa vida, digamos, não dê todos os dias, mas tire pelo menos uma refeição para estarem todos juntos, orarem, lerem um devocional. Hoje temos tantos devocionais com mensagens tão maravilhosas para cada dia. Orar pelos problemas da família, se unir, juntar para pedir uns pelos outros, cada um contando. E para acontecer isso tem que haver uma comunicação, tem que haver amor, tem que haver amizade, senão ninguém conta o que está passando lá fora. Nas ocasiões oportunas, Luzeni, que ocasiões seriam essas? Eu não sei, você é que sabe. Mas a Bíblia diz: na hora de deitar, na hora de levantar, na hora que você estiver andando com ele pelo caminho. Como seria as refeições apontando Deus como provedor? Hoje o povo nem ora na hora de que vai comer. Então como é que as crianças, os adolescentes, os jovens vão entender que aquilo ali não veio pela força do seu braço, mas veio porque Deus mandou? Porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo vem das mãos de Deus e nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Você diz: não, veio da força do meu braço. Eu quero saber se tu não tiver saúde. Como é que você trabalha? Deus é o provedor. Ao dar ou receber um presente, ensinar que ele deve agradecer. Não somente a quem deu o presente, mas a Deus que sabia que você queria, estava precisando daquilo. Quando uma oração foi atendida, dá a Ele ação de graças. Colocando versículos pelas paredes da casa. Não, isso é para coisa de antigamente. E tinha aqueles quadros, 2 caminhos na parede das casas. Não, isso é feio, isso é arcaico. Vou sujar minha parede, que eu coloquei tão linda, com um durex, botar um versículo. Queridos, interessante que o texto disse que era para colocar nos umbrais das portas, nos batentes. A testa, porque era um costume da época, colocava assim, guardadinho, dentro de um saquinho de couro, os 10 mandamentos, aqui dentro da testa, e eles carregavam. Mas a gente pode carregar roupa, né? Versículos bíblicos andando por aí. A palavra de Deus tem poder. Nós podemos colocar em nossos lares, fazer com que os nossos filhos entendam que aquele celular, ele está entrando na internet sozinho, que você não sabe, não está vendo. Ele precisa saber que Deus vê, que Deus está ali. Ele precisa saber que aonde ele for, onde os seus olhos não estiverem, o de Deus vai estar. Essa geração não é ensinada a temer o Senhor, por isso que não é uma geração sábia nas suas escolhas. Precisamos colocar músicas que falem do amor de Deus e que exaltem a sua grandeza, enchendo assim o clima do nosso lar da presença de Deus e dos louvores ao seu nome. No lugar de ter um som tão alto da TV, ter som de músicas, de mensagens,
As mensagens da nossa igreja estão sendo colocadas lá no YouTube. Você poder colocar para alguém da sua casa que não veio. Você coloca alto, começa a ouvir de novo e o outro escuta, querendo ou não. Estratégias que Deus pode nos dar, lendo livros edificantes, tanto pessoalmente como em casa. Por que não escolher um livro e dizer assim: olha, a gente vai ler um capítulo desse livro como família, para abençoar, colocando o exemplo e o testemunho como o mais importante, pois o que falamos não fala tão alto quanto aquilo que nós fazemos. Como diz o texto sagrado: ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. Esse ensino deve ser de forma prazerosa, não como um castigo, não como uma tortura. Mas a Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. E uma coisa eu sei, queridos, a nossa geração tem muito mais facilidade para passar esses ensinos do que a dos nossos avós. Porque hoje a gente tem Bíblia em quadrinhos. A gente tem DVDs com músicas, temos cantores e cantoras que eles se especializam em cantar só para crianças as verdades bíblicas. Coisas que nós não tínhamos no passado. Mas é muito mais prático ligar a TV e deixar que eles escolham o que eles vão assistir. O Senhor nos dará essa sabedoria, se nós pedirmos e quisermos passar esse bastão. Eu queria concluir dizendo que o lar deve ser o cenário inicial das verdades bíblicas e o seu significado para a vida diária. Pais, mães, nós estamos sendo chamados por Deus hoje para sermos os primeiros a levar as verdades de Deus que Ele tem nos revelado através da sua palavra. É uma responsabilidade que Deus tem nos dado como lares cristãos. Essas verdades transmitidas em qualquer estágio da vida devem estar primeiramente no seu coração, sendo expressas por meio da sua mente, das suas mãos e de cada atividade da sua vida diária. Os pais são os agentes iniciais para levar os filhos a um relacionamento com Deus, respeitando a dignidade, a integridade dos seus filhos. A Bíblia diz: pais, não ireis vossos filhos. Porque tem pai que ira filho. E a gente tem que ter a sabedoria, porque até o nosso Deus respeita a nossa integridade. Ele respeita a nossa forma, porque Ele nos fez. E eu queria dizer que os filhos desses lares, onde esses lares que se preocupam com o lado espiritual, eles serão bênção tanto para a sua própria família, como serão bênção para a igreja e serão bênção para a sociedade. Terão personalidades sadias e ajustadas, por meio dos quais o nome de Deus será glorificado. Eu estava na faculdade e um professor de epistemologia, ele conversando com um aluno, que ele inclusive ele é pastor, e ele disse assim, o pastor conversando com ele, disse: meu filho estudou com você, ele fez também psicologia aqui na faculdade, e ele foi seu aluno. E o professor disse: quem é? Qual o nome dele? Aí ele disse: fulano de tal. Ele disse: eu lembro demais, aquele menino era ótimo. E começou a elogiar, ia falar. E eu fiquei pensando, como Deus honra. Porque quando o lar é edificado nos pés do Senhor, os filhos também são bênção. E eles são aqueles que também passam adiante a mensagem salvadora e libertadora do Evangelho de Deus. Eles são, sabe o quê? Luz. Eles são, sabe o quê? Sal. Eles são perfume. Não falam alto, mas dá para se sentir. Lute. Hoje à noite eu vou estar falando sobre a reconstrução. Queria convidar você para estar aqui conosco nessa noite.
E a gente vai, agora pela manhã eu disse a importância do cuidado espiritual. E agora à noite eu vou falar sobre como a gente pode lutar para que isso aconteça, se torne uma realidade nas nossas vidas. Despertemos, irmãos. Despertemos enquanto há tempo. Comece hoje, independente da idade do seu filho. Porque talvez você esteja aí no banco pensando, passou minha oportunidade. Quando ele era criança, eu não passei bem o bastão. Mas quem sabe hoje é a hora, um momento, o dia de você pedir perdão ao seu filho, à sua filha. Um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Talvez o seu filho ou sua filha esteja precisando ouvir da sua boca: meu filho, eu falhei com você, me perdoe. Eu sei que não posso voltar o tempo, mas eu conheço um Deus que é Senhor do tempo e pode fazer com que as coisas mudem a partir de agora. Procure seu filho, procure sua filha, mesmo que ele já seja um jovem ou um adulto, até casado. Diga que errou em não passar esse bastão, mas que hoje você está orando por ele. Porque só o Espírito de Deus é que pode convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. E eu encerro com um desafio: cultive a espiritualidade no seu lar, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, nós não podemos mudar o que passou. E tu sabes quanto nós temos falhado como geração, como igreja, como família. Nessa manhã estamos aqui para te pedir primeiramente perdão. Perdão por não obedecer o que diz a tua palavra. De passar adiante o que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram nossos pais. Talvez alguns aqui não tenham tido pais que passassem para eles essas verdades, mas tiveram pais espirituais. E se não tiveram, estão tendo agora, que possam a partir de hoje serem despertados pelo teu Espírito Santo para cumprir com a sua missão. Salva os nossos lares, Senhor. Abençoa nossas famílias e ajuda-nos a reconstruir. Porque talvez muitos tenham construído errado, mas nós te pedimos que através do teu Espírito Santo, o Senhor nos dê sabedoria e força para reconstruir em cima da rocha, que é a tua palavra, que é Jesus Cristo. Faz aquilo que nós não podemos fazer, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Convido aos amados e a todos que aqui estão para virem à noite